Escândalos, corrupção, superfaturamentos, propinas viraram o cotidiano cruel dos brasileiros que pagam impostos e esperam bons serviços públicos. Mas também há a reação. No noticiário diário, as descobertas da CGU, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público e as operações da Polícia Federal. Para analisar este ano carregado de notícias pesadas aqui no estúdio, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, e o diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, delegado Oslaim Campos Santana. Eu tenho aqui lado a lado representantes de dois órgãos que têm cooperado muito. Os resultados são bons, ministro? Sim, Alexandre, são muito bons porque desde 2009 o TCU tomou a iniciativa de criar a nossa conhecida Rede Nacional de Controle. Então essa rede é complexa, é ampla, envolve a Polícia Federal, a CGU, o Ministério Público, enfim. Mas o que nós mais queremos é fortalecer o chamado controle social. Essa é a expectativa que o TCU tem, através das suas ações, da sua rotina de trabalho, colocar esse tema na agenda de cada brasileiro para que possamos ter um efetivo controle social no Brasil. Como é que é esse controle social, ministro? O controle social vem muito, não só pela ação desses órgãos que informam a sociedade o que estamos fazendo, a forma como estamos fazendo, mas, acima de tudo, nós buscamos dar mais transparência às ações do poder público e também às nossas próprias ações. Ou seja, contribuindo para diminuir a burocracia, sempre com um efeito pedagógico, são as atitudes e as ações e os acórdãos do Tribunal de Contas da União, que acabam sendo aproveitados por vários órgãos desse sistema enorme e complexo, que é o Sistema Nacional de Controle. Como a Polícia Federal tem aproveitado números e auditorias do Tribunal de Contas? Basicamente de duas formas, né? São situações onde nós somos informados da práticas de crime por parte do Tribunal de Contas, iniciamos um trabalho conjunto de investigação. E, da mesma forma, no sentido inverso, quando durante o curso de uma investigação nós constatamos que necessitamos do apoio técnico da CGU, do TCU nessas investigações. Ademais, também firmamos com o próprio TCU um acordo de cooperação, onde nós acessamos os bancos de dados e alguns softwares disponíveis para a investigação no tocante à produção de inteligência no combate ao crime de corrupção. Delegado, muita gente acha que quando o bandido está lá algemado, acabou tudo. Mas e o dinheiro que ele levou, as propriedades que ele tem, o que está sendo feito? Bom, nos últimos 4 anos, como da principal diretriz da Polícia Federal, foi o enfrentamento à descapitalização dos criminosos. Ou seja, sequestrar, apreender o produto auferido com a prática criminosa. Nesses anos, nesse presente ano de 2014, nas várias investigações da Polícia Federal de combate a crimes previdenciários, crimes financeiros, crimes de corrupção, crimes fazendários, contrabando de caminho e sonegação fiscal, foram apreendidos 2 bilhões e 200 milhões de reais, que esse dinheiro retornará, né, após o devido processo legal, aos cofres da União, descapitalizando, sob pena do crime compensar. Né? Claro. Agora, o Tribunal de Contas tem preservado também, tem evitado que o pessoal passe a mão, saindo da lei, desvie dinheiro, superfature. Vamos ver os números que são válidos do ano passado e do ano retrasado. Desse ano ainda a gente não tem os dados definitivos. 12 bilhões preservados em 2012, segundo o cálculo TCU, 19 bilhões de reais em 2013. É um bom resultado do trabalho, né, ministro? Sem dúvida, Alexandre. É que o TCU tem avançado muito nos seus métodos de trabalho. No passado, nós não tínhamos ainda auditoria de desempenho, né? Nós não tínhamos auditoria de conformidade, mas nós estamos avançando muito para incorporar novas práticas que já são comuns em outros países. Por exemplo, estamos começando agora a fazer auditoria financeira. Vai ser realmente um resultado muito mais concreto. E você veja que o TCU hoje devolve aos cofres da União, de cada real que a União aplica no TCU, nós devolvemos R$ 39. Ou seja, essa é uma ação efetiva que tende a ser ampliada, até porque muitos prejuízos a gente não consegue mais recuperar. Então, a perspectiva é que tenhamos, com o aumento das nossas práticas na área de tecnologia da informação, de mineração de dados, de cruzamento de dados com as outras instituições, que possamos fazer sempre um trabalho mais tempestivo, ou seja, muito mais proativo e, eu diria, muito mais preventivo. Pois é, eu queria lhe perguntar, delegado, queria mostrar também a produção de 2014 da Polícia Federal,
A gente vê Polícia Federal no noticiário do dia a dia hoje em dia, infelizmente, né? Porque onde há Polícia Federal é porque há gente fora da lei. Os resultados de 2014 até agora parece que são números até outubro, né? 27 mil indiciados, 2 mil presos e 87 agentes do Estado, funcionários públicos. Isso aqui é vergonhoso e que merece um de uma pena duplicada, algo assim, né? Um agravante, né? Funcionários públicos. Tem gente suficiente? Às vezes eu fico me perguntando, tem efetivo suficiente para atender toda essa demanda de defesa da lei? Olha, a investigação é um processo, né? É um processo, é como o desenvolvimento de um software, necessita de mão de obra para dar o resultado, conseguir fazer a investigação, trazer a autoria e materialidade dentro do inquérito policial, que vai servir de elemento para o oferecimento de denúncias para o Ministério Público. Se eu tiver um número maior de policiais, eu dou um resultado maior. Então, como o senhor disse, infelizmente, tem um número de cometimento de crime muito elevado no país. Se eu tiver um número maior de policiais, maior resultado. Mas o efetivo hoje da Polícia Federal está atendendo a contento. Tanto é que esse ano nós batemos o recorde de operações especiais de Polícia Judiciária. O número atual já estamos em 341 operações. O recorde anterior é do ano passado, que foram 303. Isso ainda representa um valor maior, porque praticamente 2 meses esse ano nós tivemos a Copa do Mundo, né? Que grande parte do nosso efetivo ficou envolvido nos trabalhos de segurança desse evento. Mesmo assim, conseguimos alcançar esses números, esses resultados expressivos. A gente conversava antes do programa, o senhor falava do estímulo que dá ao policial que está empregado no combate ao tráfico de droga, no momento em que aprende a droga. Mas ele está indo além também, né? Sim, nós atendemos essa visão de descapitalização dos criminosos, nós colocamos uma nova metodologia de trabalho. Então, nós simplesmente não aprendemos a substância entorpecente, a droga, a cocaína ou maconha. Nós focamos também na descapitalização do grande criminoso, do patrão, né? Vulgarmente chamando de patrão, aquele que realmente se locupleta. Então, nesse ano, os resultados, nesse trabalho de descapitalização, foram apreendidos 300 milhões de reais em bens de narcotraficantes que serão leiloados e retornarão à sociedade brasileira em políticas de prevenção ou de tratamento de usuários de substância entorpecente. Ministro, o trabalho correspondente do TCU a esse seria um trabalho de dissuasão, de desestímulo de quem está mal intencionado, mostrando que ele pode ser flagrado? Nessa área especificamente, o tribunal tem atuado como o tribunal tem uma ação abrangente com todas as políticas públicas, ou seja, procuramos fazer trabalhos de auditorias que venham a contribuir no aperfeiçoamento dessas políticas públicas para que os serviços prestados pelo Estado aos cidadãos possam ser serviços considerados satisfatórios. Então, nessa área especificamente, nós já estamos fazendo contatos com outros organismos internacionais, buscando até mesmo novas práticas ou práticas mais modernas de auditoria forense. E eu tenho certeza que esse trabalho é cada vez também mais convergente, ou seja, há essa necessidade do fortalecimento do Sistema Nacional de Controle, através, como você disse inicialmente, do cruzamento de dados e até mesmo da utilização de novas tecnologias que estão chegando ao nosso alcance, como o Big Data e outras tantas que vamos passar a utilizá-las. Só está falando em relações internacionais, nós estamos numa época de paraísos fiscais, de dinheiro em outro país. Precisamos mais ainda. De transferências fáceis de serem feitas por via eletrônica, né? Alexandre, nesse trabalho, o TCU quer que o Estado brasileiro comece a fazer um planejamento para alcançar rapidamente aquele estágio que nós já vemos em outros países em relação a um Estado 100% digital. A Coreia do Sul já é assim, a Austrália já tem o seu programa bem desenvolvido, a Nova Zelândia, né? Então, nós temos vários países que já avançaram. Eu acho que essa é uma decisão para um grande momento nacional que estamos vivendo. Ou seja, nós todos temos que fazer um esforço muito grande, não só para ajudar a desmontar a grande burocracia do Estado, que facilita tudo isso, a corrupção. Né? Quanto maior a burocracia, mais desvios. Então, nós queremos evitar isso, fazendo com que o Estado avance com sua legislação e também com seus métodos de trabalho, porque a transparência é, sem dúvida, uma grande vacina contra esse tipo de mal. Agora, eu sei, ministro, que o TCU também tem um trabalho de verificação da qualidade do serviço público, da prestação do serviço
serviço O público. TCU está cada vez mais focando, Alexandre, o cidadão. Quer dizer, o nosso trabalho, quem é que nos paga? É o cidadão. Então, nesse país, nós temos que dar importância a quem paga. Então, nós precisamos respeitar esses recursos públicos e fazer com que aquelas empresas que hoje estão recebendo concessões ou estão fazendo privatizações aqui ou participando de privatizações, que elas possam entregar ao cidadão serviços de qualidade. Nós não podemos ter uma empresa que tem aqui uma determinada fatia de um mercado ou de uma atividade econômica no Brasil, que lá fora presta um determinado tipo de serviço de qualidade e aqui no Brasil não respeita isso. Então, eu acho que nós temos que reverter essa situação, mudar essa cultura. Uhum. Porque agora as pessoas precisam entender que o TCU pode agir, legalmente pode agir, se houver o interesse da União lá envolvido. Né? O TCU hoje tem um mandato constitucional muito abrangente, por isso hoje tem facilidade em cooperar com os órgãos do Sistema Nacional de Controle, com a Polícia Federal, né, com o Ministério Público, com a CGU, com a Advocacia Geral da União, e assim estamos fazendo, para que o cidadão sinta esse efeito da ação do Estado. O cidadão tem que acreditar que o Estado também no Brasil um dia pode se tornar um Estado competente. Que assim seja, né, ministro? Agora, delegado, a gente fala muito de contrabando, de droga, passando a fronteira do Brasil, nossa grande fronteira seca, né? Mas não é só droga, né? São mercadorias lícitas também que proporcionam um grande lucro aos contrabandistas. É assim, no caso, nós chamamos tecnicamente de tráficos, né? Tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de pessoas e tráfico de mercadorias. Então, é um comparativo, muitas vezes fala do tráfico de cocaína. O mercado de cocaína no Brasil calcula-se que gira em torno de 5 bilhões de reais. O valor do mercado de comercialização de cigarros contrabandeados ou falsificados no Brasil, segundo cálculos da Receita Federal do Brasil, gira em torno de 5 bilhões. Os mercados são semelhantes. Uhum. E tudo isso também passa pelas nossas fronteiras, né? É uma atenção especial, é uma área de atribuição da Polícia Federal. Damos uma atenção especial ao enfrentamento dos crimes transnacionais, tráfico de drogas e armas e pessoas na fronteira, principalmente com ações de inteligência. Não se pode só se colocar uma barreira na fronteira. A fronteira é um local de comércio com o país vizinho. Então, o nosso foco é localizar e identificar quem faz esse carregamento, quem está cometendo o crime, quem está comprando no mercado consumidor, né? Na região sul e sudeste, que é o mercado consumidor, comprando mercadoria contrabandeada ou a droga e tentando prender essas pessoas. Eu gostaria de entrar agora em crime cibernético, o uso de computadores para cometer corrupção, pagamento de propina, desvios, descaminhos, contrabando, mas logo depois do nosso intervalo comercial, a gente já volta. Voltamos a falar sobre, para usar um termo muito atual, malfeitorias neste país e principalmente com dinheiro do contribuinte. Ministro, a gente falou há pouco em fronteira, em contrabando. O senhor foi relator de uma auditoria, de um processo examinando a fronteira brasileira. Como é que está? É uma peneira ou não é? A gente sabe que tem uma fronteira muito ampla, né? E que precisamos cada vez mais de reforçar os recursos nessa área de uma política pública que considero muito importante. Então, esse trabalho do TCU foi para dar um certo lastro técnico para que os órgãos que atuam nessa área possam disputar, digo, a nível do planejamento da União, do orçamento da União, de recursos que sejam suficientes, adequados para esse trabalho, que é amplo e muito importante. E agora, o TCU vem fazendo auditorias coordenadas, por exemplo, na área de saúde, com outros países da América Latina, na área da educação, e queremos expandir isso também para a área de fronteiras. Então, eu acho que é um trabalho que trará ainda melhores resultados. Delegado, há muito prejuízo para os cofres do país com o uso ilegal da fronteira brasileira? O próprio ministro disse, fronteira brasileira é 17 mil quilômetros, por exemplo, de fronteira. É a segunda maior do mundo. Há um prejuízo, né? O ingresso de drogas, de armas em território nacional. Por outro lado, como disse na fala anterior, né? A nossa fronteira é pouco povoada, né? Então, se a droga passa na fronteira do Amazonas, ela passa na fronteira de Mato Grosso do Sul, ela tem um destino final, que é a região sul e sudeste do Brasil, que é o mercado do consumidor, seja a droga, seja o contrabando, destino final. Então, muitas vezes, o combate não é feito na faixa, na linha de fronteira. O combate é feito numa segunda ou terceira linha de contenção. Então, ela identificando quem está comprando a droga, quem está comprando, fazendo a aquisição do contrabando aqui, que não são os nossos vizinhos, né? Não são bolivianos, não são paraguaios, não são venezuelanos. São brasileiros que estão comprando essa mercadoria ilícita e comercializando aqui. Então, a estratégia da Polícia Federal é identificar esses grandes compradores,
seja de contrabando, produtos de contrabando ou mercadorias do tráfico de drogas, e investigá-los e prendê-los. Então, muitas vezes, só esse trabalho ostensivo, um exemplo que se fala, a fronteira do México com os Estados Unidos são 3.000 quilômetros. É o tamanho da fronteira do Brasil com a Bolívia. E os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo. A faixa de Gaza é 20 por 80, grande parte dela murada. E, recentemente, quase 3.000 mísseis foram contrabandeados para a faixa de Gaza e arremessados pelo território israelense. E olha que tem toda a tecnologia de Israel e não consegue deter esse contrabando. Então, é que funciona. É interessante essa comparação. Agora, delegado, o que está preocupando o brasileiro hoje é o ataque, né, às estatais, a órgãos públicos, a órgãos executores de grandes obras, esse conluio entre o fornecedor e a empresa. A empresa tem escapado aí de... TCU tem reclamado que não pode pegar algumas empresas estatais, né, ministro? Há uma dificuldade. A coisa ainda. vai para o Supremo, Isso. o Supremo diz que não é da alçada do TCU. E também de fornecimento de documentos e até mesmo de ações de planejamento dessas empresas, porque hoje, Alexandre, há uma necessidade de fazermos aquilo que você falou no início. Um trabalho muito mais preventivo através de novos métodos que estão chegando de investigação, de auditoria, como a questão da auditoria preditiva, auditoria contínua, porque muitas vezes não detectamos no início de uma licitação uma falha, um desvio ou um ato de corrupção, mas podemos detectá-lo na medida em que haja um acompanhamento permanente das ações e, eu diria, da aplicação desses recursos públicos. As ações da Polícia Federal têm sido noticiadas com nomes muito significativos, aliás. Vamos ver os números, fazendo ainda um balanço desse ano. Um balanço até novembro só, né? 44 operações tratando de desvios de verbas públicas, 72 de crimes cibernéticos e 54 de tráfico de drogas, 323 operações. O senhor falou há pouco de um número maior, né? 341 já está em 342 hoje, uma investigação de corrupção no Rio Grande do Sul, infelizmente, no Ministério da Agricultura. Hoje foi desencadeado. E tem mais algumas até o término do ano. Ainda vai. Teremos um Papai Noel aí, Polícia Federal. Papai Noel. Muito bem. Bom, eu falava lá no final do primeiro bloco sobre crimes cibernéticos. Eu sei que a Polícia Federal está preparada já para isso, né? Tem um setor especializado nisso, né? No ano de 2011, houve uma reestruturação na Polícia Federal, onde passou toda a área de investigação para a nossa diretoria. Então, a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Então, toda a área de investigação, que era dividida em diretoria executiva e diretoria de combate ao crime organizado, foi unificada. E também foram criados 2 serviços. O Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos, que é combate à corrupção, na estrutura nossa, atendendo até a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, criamos um núcleo especializado em combate à corrupção na Polícia Federal, e o Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos, que também foi criado em 2011, em Brasília, e com o reflexo, como unidades especializadas em grupos em vários estados da federação. Esse aumento que nós tivemos aqui de operações de combate a crimes cibernéticos foi decorrência disso. Uma nova metodologia de investigação que propiciou obtermos informações de inteligência e foram desencadeadas várias operações nesse ano. Fugiu até um pouquinho do padrão, de 25 a 35 operações nos anos anteriores. Esse ano ele subiu para 72, em razão dessa nova técnica de investigação. O TCU também obteve, eu queria mostrar aí dados de condenações obtidas pelo TCU, 2.100 em 2012, 2.200 em 2013. Né? E empresas declaradas inidôneas que ficam impedidas de operar com a União, não é isso, ministro? Isso. 194 no ano passado. Esse ano parece que a tendência é crescer. Tem gente na fila aí, muita gente na fila, né? Só que nós respeitamos muito o contraditório e a ampla defesa, Alexandre, até porque isso contribui para o fortalecimento da nossa democracia. Agora, o TCU continua vigilante e atuará firmemente nessa direção.
Uhum. Ainda que haja ameaças de chantagem, dizer, vamos desempregar, como de vez em quando anunciam, né? Os fornecedores que não estão recebendo, se continuar as investigações, nós vamos desempregar porque a empresa não vai poder trabalhar. Felizmente, o modus operandi da nossa casa é imune a esse tipo de pressão. Uhum. E o que nós estamos vendo é o seguinte, que temos que desenvolver novos métodos de trabalho para que o TCU possa avançar mais em defesa do erário e a partir do próximo ano estamos criando os laboratórios de inovação, os laboratórios do conhecimento, para que, através de plataformas abertas e a participação de pessoas que não pertencem, inclusive à nossa instituição, possamos avançar no combate a esse tipo de crime. Agora, parece que ainda continuam confiando na impunidade, porque a gente saiu do mensalão, aí entra um outro escândalo. Parece que ninguém aprendeu que lá pelas tantas não vão ficar impunes. O Supremo deu um bom exemplo e tal, e continua. Ministro, qual é o trabalho didático que o TCU pode fazer para botar na cabeça dos corruptos em potencial que a exercer essa vontade de tirar o dinheiro público? O cidadão, muitas vezes, tem a sensação de que os crimes no Brasil estão crescendo a cada ano, mas também é muito importante que eles entendam que as ações dos órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Controle também, Alexandre, estão avançando, inclusive do ponto de vista tecnológico. E nós entendemos na nossa casa que a tecnologia da informação, e segundo o ministro Sherman, é a alma do nosso negócio. Por isso queremos concitar a todos para que participem, venham, contribuam, porque estamos hoje fazendo um trabalho muito amplo em todo o território nacional. Delegado, só para finalizar, o nosso tempo está se esgotando, o ânimo da Polícia Federal em relação à corrupção. Olha, do ponto de vista da Polícia Federal, é a maior mazela da sociedade brasileira. A corrupção tira dinheiro da saúde, da educação, da distribuição de renda. Então, tolerância é zero com ela. É um crime de lesa pátria. Desde 2011, desde 2012, a primeira diretriz, da nossa diretoria da Polícia Federal é combate e desvio de recursos públicos, no sentido lato. Crime de corrupção, crime de sonegação fiscal, o desvio de recursos obtidos de bancos estatais, né, também, contrabando e descaminho. Bem, muito obrigado, o nosso tempo se esgotou. Abaixo a corrupção. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.